A paz do Senhor a todos. Que alegria estarmos de volta para este diálogo maravilhoso sobre a acessibilidade. A acessibilidade na Igreja Cristã Maranata vai além das necessidades físicas. Ela alcança as barreiras que dificultam o acesso à palavra de Deus. As barreiras que nos impedem de ter esse acesso livre às mensagens reveladoras da palavra de Deus. Não escolhe faixa etária as dificuldades, não escolhe. Nem deficiências, elas atingem a todos. Pensando nisso, nos lembramos dos jovens com deficiências e que buscam a força na fé e na confiança em Deus. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nos diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois então, a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer em meio às fraquezas e desafio que enfrentamos. É importante termos o cuidado com os nossos jovens, com aqueles jovens que possuem necessidade de acessibilidade. E, para isso, hoje, a doutora psiquiatra, doutora Ana Peixoto, contribuirá com assuntos relevantes sobre este tema. Doutora Ana, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Leonice, pastor João, a todos que hoje estão nos assistindo. É um prazer estar no programa e trazer essa contribuição sobre os jovens, de uma forma geral, né? Muito obrigada pelo convite. A paz do Senhor, doutora Ana, que maravilha, é uma satisfação tê-la conosco aqui participando do programa Acessibilidade em Ação. Agradecemos por sua presença e nós aqui também estamos com o pastor João sempre aqui conosco, nos dando apoio, é maravilhoso. Pastor João, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo o programa. E eu digo que é sempre bom participar desse programa porque eu aprendo bastante também. Nós, como pastores, precisamos aprender a lidar com todas as pessoas que chegam às igrejas. Então, realmente, participar desse programa é uma grande bênção para mim, como pessoa e como ministro do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, né? Estarmos aqui com nesta causa tão nobre. Vamos agora realizar algumas indagações à doutora Ana, a fim de obtermos esclarecimentos sobre questões relacionadas ao suporte aos jovens com deficiência, que certamente contribuirão para a nossa compreensão. Doutora Ana, nós temos aqui uma pergunta. Como o grupo de apoio aos jovens da acessibilidade pode contribuir para a vida espiritual dos nossos jovens, doutora? O grupo está iniciando, é um projeto novo, né, que nós vimos a necessidade do jovem estar entre seus pares. A maneira de contribuir, que o nosso grupo, a nossa proposta, quando nós conversamos sobre a criação do grupo, além de ter uma orientação do Senhor, foi justamente para dar uma voz, uma visibilidade a esses jovens e também trazer as informações atuais do presbitério, mantê-los informados através da programação intensa. Então nós temos um canal que foi elaborado, né? Nós já tivemos a primeira reunião com o pastor Bísio e os nossos jovens e seus familiares. E nós estamos aqui justamente hoje para que todo o nosso público, todos os interessados possam participar. Se você se identificou, se você acha que você tem alguma condição, esse grupo também tem um papel social. Não é ali que nós vamos reunir, falar de questões em comum, né? Então, tratar de algumas situações. Então, esse grupo foi estabelecido e já está em funcionamento para os nossos jovens. Doutora Ana, eu fico pensando então, nós temos jovens que podem estar assistindo esse programa agora e que atendem a esse apelo, como a senhora fez, né, de querer participar e de querer colaborar. Eu pergunto à senhora, qual seria o caminho para um jovem chegar a esse grupo que foi citado agora? Excelente pergunta, pastor João. Extremamente pertinente, mas vou passar para a secretária do grupo, que vai
nos dar melhor esclarecimento sobre esse assunto. Bem, nós temos, e tem sido uma grande bênção, né? A rede social que nós temos, as redes sociais, e nós temos grupos de WhatsApp. Os irmãos podem anotar aí, se quiser, até mesmo o telefone da Secretaria de Acessibilidade, né? Prefixo 27, telefone é 998796428. Neste número, você pode fazer contato que você será inserido no grupo de jovens. Doutora Ana, e agora eu vou passar uma bola para a senhora. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta, mas antes, quando os dois estavam conversando, eu verifiquei um assunto que é até interessante. Este grupo de jovens, ele foi aberto, ele foi criado. Quem foi que procurou, a princípio? Foram os próprios jovens? Foram os pais dos jovens? Como foi o que levou mesmo? Essa demanda, né? Sim. Olha, ao longo desse trabalho de acessibilidade que a gente tem implementado e trabalhado, as questões vão surgindo do nosso povo também, não é? As necessidades sociais são muito altas. Um jovem hoje que tem qualquer condição, ele tem dificuldades no se relacionar na parte social. Então, os pais vieram trazendo essa demanda. Como que meu filho pode estar mais inserido, participando mais, não é? Então, surgiu dessa demanda, desse público que está surgindo, que está se identificando com o trabalho de acessibilidade, seus familiares, e foi aí que surgiu, e num instantinho o grupo lotou, não sei se você lembra. Sim. Assim que nós criamos, já foram mais de 200 pessoas que entraram, não é? Então, é isso que a gente está tentando agora buscar, esse aperfeiçoamento, como nós vamos lidar com isso. E tudo no nosso trabalho, nós dependemos do Senhor de nos orientar. Sim. Então, o Senhor tem nos orientado passo a passo. E eu tenho certeza que vai ser uma grande vitória, uma grande bênção na vida dos nossos jovens. E eu fico vendo o seu engajamento nesse trabalho, mas não sei se todos o nosso público que assiste o programa sabe, não é o engajamento apenas de uma psicóloga, mas também o engajamento de uma mãe. De uma psiquiatra também. Pode falar para nós sobre isso? Lógico que eu posso, com um grande prazer, né? Não fazendo nenhuma exaltação ao meu filho e nem a minha vida, nada disso, porque eu tenho um filho, né, com deficiência, que é o meu filho mais novo, e não foi no início, eu passei pelo processo de aceitação, como todos os pais passam, né? Mas aí eu aprendi uma coisa que eu gostaria de passar para todas as famílias dos jovens, né? Essa dependência total no Senhor. Sabe o que eu aprendi? Que o Senhor colhe as nossas lágrimas como pai e mãe, como família, sabe? Mas o Senhor também marca a nossa vida com as respostas. Os nossos marcos não é o nosso choro, mas são as respostas que o Senhor nos dá. Tudo na vida do Ismael foi colocado na presença do Senhor. Os profissionais que vieram foram encaminhados pelo Senhor. Hoje ele é um jovem, né, que tem ainda seus enfrentamentos, sofre ainda o processo de discriminação em algumas situações, né, mas ele teve as conquistas. E o que nós sempre mostramos a ele, que não se escondesse atrás das incapacidades e inabilidades, mas que ele confiasse no Senhor, porque o Senhor não faz nada com defeito, ele não é um projeto que o Senhor fez com defeito, que ele não cresce nisso, mas que ele acreditasse nas potencialidades e nas habilidades, que são muitas que ele tem. Então ele acaba nos envolvendo, foi um aprendizado. Hoje nós passamos essa fase da juventude, né? E as pressões dele de definição foram iguais aos meus outros filhos. Mas há um tempo, para a pessoa com deficiência, o diferencial, pastor João, é o tempo da conquista. Tá? Então o tempo dele foi outro. E isso que nós ensinamos a ele. E hoje ele está aí trabalhando, né? Tirando a carteira de motorista, enfrentando seus desafios também, que continuam muitos, não é? Mas ele é um servo de oração e tem aprendido que é aos pés do Senhor que nós vencemos as nossas batalhas. Eu vou pegar um gancho dessa sua fala, porque nós temos um caso na Bíblia, que é o caso de um cego, que desde que nasceu era cego, era uma criança cega. Né?
E há um questionamento dos discípulos acerca de culpa. De quem é a culpa dele ter nascido assim? É dele? Foi ele que pecou ou foram seus pais que pecaram? E a resposta de Jesus não é uma resposta de culpa, mas é uma resposta de agradecimento. Ele fala assim, não foi nem ele nem os pais dele, mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. E quando eu vejo a senhora explicando para o Ismael, você não é um projeto com defeito, mas apenas uma questão do tempo que é diferente para chegar lá em cima. E hoje o seu filho, tirando carteira de motorista, trabalhando, o que eu vejo é que a senhora ensinou a ele que a vida dele também é para a glória de Deus. Com certeza, Maravilha, né? Lá em São Paulo ele é conhecido como o obreiro da porta, né? Então, assim, as conquistas são pequenas, às vezes ao olhar humano, mas pra gente, família, e ao olhar do Senhor, nós temos visto exatamente essa glória. A glória do Senhor, assim, fluindo na vida dele em todas as questões. E é por isso que a gente quer que os jovens entendam e participam. É uma realidade, não é uma projeção, não é uma indagação, é uma realidade. Que para os nossos jovens crerem nas suas potencialidades, nas suas habilidades, com certeza os desafios são muito grandes. Isso, assim, é inquestionável, né? A nossa sociedade ainda não sabe lidar com as diferenças. E como espécie humana, nós todos somos diferentes. Mas o jovem não pode temer, né, ou se sentir isolado pela diferença, né? Mas crer que para o Senhor nós somos todos iguais. O Senhor não faz de forma alguma acepção de pessoas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu posso complementar isso. Com um texto? Pode. Quando você começou a falar do cego de nascença, eu lembrei do cego de Jericó, né? O cego, ele estava sentado à margem. E quando ele vê aquele tumulto, Jesus passando, ele dá um brado, ele entra no profético ali quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas qual foi a reação das pessoas? Cala-te. Cala-te. Eles tentaram calar porque para eles, a deficiência era para ser isolado. Mas olha que coisa maravilhosa que Jesus faz. Jesus vai até ele, porque Jesus tem vindo até os nossos filhos. Glória a Deus. Jesus parou, sabe, pastor? Jesus parou e foi até ele e falou, o que queres que eu te faça? Então essa é a experiência que nós temos vivido. A eternidade se para os nossos filhos. Jesus se move para vir até nós, para perguntar qual é a nossa necessidade. A nossa necessidade é essa, da aceitação do nosso filho do jeito que ele é. Não é verdade? E isso é maravilhoso. Doutora, nós temos visto o trabalho de acessibilidade na igreja, especialmente entre as crianças, adolescentes, né? Ser cada vez mais divulgado. Como este trabalho ajuda os jovens? Importantíssimo esse trabalho, até para a gente não ficar restrito a certo público, né? Então, só as crianças, só os adolescentes, só os idosos, aí nós pulamos uma população. E é importante a gente entender, essa última estatística do IBGE de 2022 mostrou que a maioria das deficiências é a partir de 15 anos. Por quê? Porque você cursa com alguma condição médica, clínica, que vai gerando algumas incapacidades. Então, mais de 60% é acima de 15 anos. Então, nós temos esse público no nosso meio. E isso é importante para o nosso jovem entender, que ele é aceito, ele tem um papel na nossa igreja, ele tem a sua instrumentalidade sendo trabalhada, necessária. Nós podemos tranquilamente ter um jovem da acessibilidade no grupo de louvor, não é, pastor? Sim, com certeza. Podemos ter o jovem na porta, recebendo, não é? Nós podemos ter um jovem no grupo de assistência, não é? Então, assim, não há um limite para esse jovem nosso que nós estamos assistindo se chegar e ser usado. Então, o papel da igreja é importantíssimo. Nós temos a Semente Preciosa, o Evangelho Sem Fronteira, nós temos muitos ambientes que os jovens podem ser usados. Doutora, a senhora como psiquiatra, né? Vou fazer uma pergunta assim, a interação entre jovens pode ajudar a vivência espiritual, emocional deles?
Com certeza, o grande gargalo da pessoa com deficiência é a vida social. Porque ele vem da infância, onde ele é melhor aceito entre os seus pares. Na adolescência, essas deficiências vão ficando mais evidenciadas. Então já começa a exclusão social. Quando ele é jovem, essa exclusão se completa. Então ele tem um círculo de amizades extremamente restrito. A família e alguns amigos bem pouquinhos, não é? E nós temos que ver outro problema, por exemplo, o jovem, quando ele entra nessa faixa de 20 anos, entrada da vida adulta, ele vai para uma faculdade, ele vai buscar um emprego, então ele aumenta o círculo social, passa a ser diferente. Os nossos jovens, dependendo da condição, há um estreitamento, é o inverso. Então, assim, é importantíssimo ele estar dentro dos nossos templos, sendo ajudado pela igreja, né? Porque ele vai trabalhar a parte social, ele vai se sentir valorizado. E isso é muito importante, né? Um outro aspecto também, doutora, quais recursos ou estratégias, né, que a senhora assim, recomenda para que seja trabalhado com esses jovens da acessibilidade? Vamos voltar também na parte das crianças, dependendo do grau do prejuízo, do acometimento. Se esse jovem tem condições de estar na classe dos jovens, numa aula de seminário, participando, com bom entendimento, toda é igual, não é? E se ele tiver qualquer comprometimento na compreensão, nós temos aulas adaptadas, né? Então por favor, os professores, as famílias, entre em contato no site da acessibilidade, né, Leonice? Tem tanta coisa importante, tanto material, acho que você até poderia falar desse material também pra gente, né? Sim, no site da acessibilidade, nós temos, lá nós temos frentes de trabalho. Você pode abrir o site, lá você verifica TDAH, autismo, idosos, e lá tem as diretrizes, são as diretrizes que estão lá, você pode imprimir, está em documento PDF, assim como também nós temos perguntas da EBD adaptadas, nós temos materiais de aulas e vídeos, né, com informações. O trabalho de acessibilidade, ele abrange vários assuntos, várias frentes de trabalho. E essa com os jovens é um trabalho agora que nós, vamos dizer assim, nós não estamos iniciando porque a acessibilidade ela sempre existiu, né? Mas é um trabalho que está tendo um novo olhar, assim, o próprio Espírito Santo tem mostrado a necessidade de um diferencial. E nós estamos sensíveis o que o Espírito Santo vai fazer, não é, doutora Ana? Conosco, como que ele vai trabalhar, como que ele vai direcionar. E nós temos tido essa experiência, né, pastor? Nós temos tido a experiência de que ele mesmo, ele nos mostra, muitas vezes nós nem entendemos, né, pastor? Mas depois nós podemos ver as bênçãos que são. Então, nós temos essa glória a Deus por isso, né? Que nós estamos numa obra onde nós temos o Espírito Santo que nos conduz, tudo feito na orientação dele, o pastor João, que nos fale mais sobre isso, né, pastor? Nós temos visto o trabalho nas igrejas, a questão do Evangelho Sem Fronteira, incluindo cada vez mais os jovens nesse grupo, né, que é relacionado com a idade deles, com a forma de pensar deles. E é isso que eu acho que pode ser uma grande ferramenta do Espírito Santo para trazer esses jovens com autismo ou com TDAH, mas da forma correta, para eles poderem também participar de todas essas atividades, de evangelizações, de cantatas, de serenatas, levando esses jovens a ter a sua própria experiência com o Senhor no tempo certo, como a doutora falou. Né? Eles, no tempo certo, eles vão ter aquela experiência dele com Deus e poder dizer para o mundo. Achei muito interessante o seu filho dizer, né? Que ele falou assim: mãe, agora você vai dizer o que foi feito na minha vida. E o que foi feito na vida dele não foi apenas uma ação de um pai e de uma mãe, mas a ação de um Deus que olhou para ele e disse assim: o seu lugar é dentro da minha igreja. O seu lugar é no meio dos meus jovens. O seu lugar não é isolado, não é separado.
mas é estar junto, porque o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Então, todo esse trabalho dos jovens, os grupos de oração, né, como semente preciosa, orar sem cessar, está chamando as pessoas para a participação, está chamando as pessoas para a integração da igreja, para o momento do arrebatamento, todos subirem e morar com o Senhor na eternidade. E tem duas coisas, pastor, que eu gostaria de acrescentar nessa fala sua, sobre o trabalho de evangelização. É incrível, por exemplo, o Ismael, se ele estiver num grupo, se ele estiver evangelizando, ele reconhece de longe um semelhante. E isso é muito legal. Claro, porque Entendeu? há Porque uma às vezes paridade. a gente às vezes tem dificuldade. Tem essa Mas percepção que essa ele tem. percepção é a sensibilidade do espírito. É verdade. Eu vejo assim, por exemplo, aonde ele vai e fala assim, mãe, você reparou? Ele também é especial, ele fala. Você entendeu? Então eles têm essa sensibilidade. Isso é muito importante. Essa sensibilidade é o que nós precisamos nos nossos trabalhos de evangelização. Não E é? talvez o outro poderia ter um sentimento de, eu não devo estar no meio deles porque eu sou Exatamente. diferente. Mas quando ele Exatamente. vê alguém Perfeito, que é par pastor. com ele, isso já dá um acesso. Isso mesmo. Aí acontece o que nós estamos chamando de acessibilidade. E a outra coisa também, quando a gente fala da igreja, às vezes, meus irmãos, você não sabe como chegar, como assistir, como falar. Então, não tem, eu vou contar qual é a regra. A regra é assim, é você chegar e dar a paz do Senhor. É você falar. Deixar a pessoa também falar com você. A própria pessoa vai falar, o jovem vai se comunicar com você. Né? Ele vai falar, você pode fazer pergunta, não é? Eles não têm nenhuma restrição na resposta. Se você perguntar, eles vão falar. E aí você vai conhecê-los e vai ver a necessidade. Se você é uma professora de jovem e não sabe como que você vai fazer, simplesmente pergunta. Pergunte a ele se ele está confortável na classe, se ele tem dúvidas, se ele gostaria que você trabalhasse à parte alguma pergunta da EBD. Então, perguntando, falando, tudo vai dar certo. E o Glória Senhor a à Deus. frente. Amém. Né? Olha, nós passaríamos aqui, estenderíamos nosso horário para falar sobre esse assunto tão edificante. Doutora Ana e Pastor João, é uma satisfação tê-los conosco neste programa Acessibilidade em Ação. Nós agradecemos a colaboração de todos, daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão assistindo o programa e chegamos ao fim de mais um programa esclarecedor sobre acessibilidade. Agradecemos mais uma vez a todos por participarem e por estarem conosco neste diálogo maravilhoso. Doutora Ana Peixoto, doutor João, nos trouxeram informações valiosas sobre a importância da acessibilidade na vida dos jovens que necessitam de suporte. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido úteis para todos os ouvintes. Não se esqueçam de compartilhar nosso programa com os amigos e familiares. Fiquem atentos para os próximos episódios. Doutora Ana, a paz do Senhor. Pastor João, a paz do Senhor. Doutora Ana, quer falar alguma coisa? Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com os irmãos. Vou mandar o meu beijo especial para Ismael, que vai ter uma luta especial ali do campeonato de boxe no sábado e eu não vou estar presente, mas um abração, tá bom? Um abraço para todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, aqueles que estão assistindo esse programa e até o próximo. Amém. Até a próxima.